Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Eu tô testando aqui esse canal do YouTube para ver se fica melhor, porque no meu celular eu só consigo gravar um vídeo curto, né? Então, se der certo, espero que dê, né? Se vocês conseguirem ouvir bem, né, ficar bom para vocês, aí nós vamos ficar fazendo as aulas por aqui, por enquanto, tá ok? Melhor do que eu ficar gravando vários vídeos curtos, interrompendo toda hora, né? Porque só dá para gravar 2 minutos e meio. Então, assim, eu tinha me proposto, não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhada no material. Eu vou gravar esse vídeo só respondendo os exercícios da unidade 2. Mas, se vocês não tiveram muito tempo para ver o material lá dos slides que eu mandei, né? Aí eu posso gravar um novo vídeo destacando alguns pontos lá do slide, né? O conteúdo da unidade 2. Se vocês quiserem, acharem melhor, né? Não tiverem entendido muito bem os slides, né? Mas vamos fazer só o exercício por enquanto para testar o vídeo e ver se dá certo, tá ok? Então, a unidade 2, o primeiro exercício é uma lacuna para completar, né? No capítulo 1, a questão é a seguinte: complete as lacunas abaixo, e o primeiro item diz assim: o objetivo primário de Mateus, né? De Mateus é orientar os judeus recém-convertidos espalhados por várias localidades da Síria, Ásia Menor, né? Então, as duas lacunas para preencher aí é Mateus e localidades, no primeiro item. No segundo item, diz assim: a rigor, o propósito desse evangelho, já que não se pode classificá-lo como uma biografia, né, propriamente dita. Então, a primeira lacuna é biografia e a segunda é fornecer, né? A segunda lacuna é fornecer a palavra de forma sistemática informações básicas acerca do Messias. O interessante que o evangelista demonstra por assunto escatológico reflete no item de número 3, a primeira lacuna é pensamento da própria comunidade cristã primitiva, e a lacuna número 2 é a necessidade, né, de prepará-la para movimentos cruentos de sua jornada, né? Então, esse primeiro exercício, do primeiro capítulo da unidade 2, fala um pouco sobre o evangelho de Mateus. Lembrando que cada evangelho, né, tinha o seu escritor, um público-alvo, né, e um propósito maior. Lá no livro de vocês, ele fala um pouco sobre isso. Eu vou procurar aqui, depois eu passo para vocês. Mas eu passo a página pelo WhatsApp. Mas basicamente é o seguinte: Mateus escreve para os judeus, né? Por isso que é o evangelho mais longo, né? Tem mais referências do Antigo Testamento, querendo comprovar que as profecias acerca do Messias estavam se cumprindo na vida de Jesus de Nazaré, né? E o objetivo era mostrar para esses judeus, né, que Jesus era o rei dos judeus, né? O Messias profetizado pelos autores do Antigo Testamento, né? O Evangelho de Marcos é a pregação de Pedro para os romanos, né? Então não tem, como os romanos são gentios, não tem, Marcos anotou, né, a pregação de Pedro para um público que não tinha conhecimento do Antigo Testamento. Por isso que é um evangelho bem prático, né, que o romano é essencialmente prático, né? E o objetivo era mostrar, né, Jesus como o servo, né, o cordeiro, né? O símbolo do evangelho de Mateus é o leão. O símbolo do evangelho de Marcos é o touro, né, ou o cordeiro, né, aquele que serve, né, aquele que trabalha, né? O Filho de Deus que veio nos salvar dos nossos pecados. Lucas escreve para o público gentil também, né, o Teófilo, e eram intelectuais, né? Então, o objetivo maior de Lucas, o símbolo dele é o homem mesmo, né? É revelar a humanidade de Cristo, né? Mostrar a face humana de Deus revelada em Cristo, né? E, finalmente, João escreve para a igreja. É um evangelho diferente dos outros três, chamados de sinóticos, porque tem a mesma perspectiva de falar o início, o meio e o fim do ministério de Jesus, né? João vai escrever para a igreja
retratando a divindade de Cristo, né? É o evangelho mais espiritual, o evangelho mais elevado, vamos dizer assim. O símbolo do evangelho de João é a águia, né, que revela essa face, né, divina de Jesus, né? Então ele estava com o objetivo de deixar claro para a igreja que Jesus, combatendo já a doutrina gnóstica que negava a humanidade e a divindade de Cristo, mostrando para a igreja que o verbo se fez carne, né? Jesus era homem, mas ao mesmo tempo era Deus, né? Então a unidade 2 vai falar sobre o evangelho de Marcos, né? E aí é só para você marcar a alternativa correta, né? Nesse caso aqui, como eu falei antes, né, no exercício da aula passada, está no singular, então só tem um item correto, né? Então, para ganhar um pouco de tempo, o único item correto é o item de número 4, né, que diz que o tema central do Evangelho de Marcos é Cristo, o poderoso Messias de Deus, né? Poder no sentido de, como eu falei, veio para servir. O que é que você vai ver no Evangelho de Marcos? Jesus curando, libertando, né, salvando, ensinando, né, trabalhando, né? Se eu não me engano, ou é nesse evangelho ou é em Mateus que ele diz, né, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Então o item correto é o item de número 4. No capítulo número 3, sobre o evangelho de Lucas, a questão é para colocar a segunda coluna de acordo com a primeira. E de cima para baixo, na primeira coluna a gente tem assim, local da redação, Keller, os gregos e Lucas. Na segunda coluna, de cima para baixo, diz assim, o primeiro item: não foi testemunho ocular da vida e da obra de Jesus. É o escritor, né? Lucas é um médico que conheceu Paulo durante as suas viagens, né? E, portanto, não conviveu com Jesus enquanto ele estava vivo. O número 2 diz assim: não pode ser determinada com absoluta certeza o local da redação do livro de Lucas, né? Número 3, destinatários, né? Lucas escreve para os gregos. Teófilo era um grego. Número 3, né? E finalmente a fonte utilizada por Lucas é essa fonte chamada de Keller, né? Então de cima para baixo fica 4, 1, 3 e 2, ok? Capítulo de número 4 sobre o Evangelho de João é para colocar verdadeiro ou falso, né? Então o primeiro item diz assim: a expressão discípulo amado é oriunda do texto, do próprio texto de João, né? Sim, você vai ver no final do Evangelho de João ele mesmo se referindo a ele como o discípulo a quem Jesus amava, né? O discípulo amado. Está correto. Número 2. João, enquanto teólogo, ressaltava que somente a divindade de Jesus no final, ressaltava a divindade de Jesus somente no final do seu evangelho. É falso, porque desde o primeiro capítulo ele fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, falso, né? Durante todo o seu evangelho ele retrata a divindade de Cristo. Número 3. Diz assim: a grande maioria dos estudiosos concorda que o Evangelho de João tenha sido escrito ainda no primeiro século da era cristã. Sim, né, provavelmente no ano 90, né, no final do primeiro século. Correto. E número 4, um dos temas mais claros do Novo Testamento é o do livro do Apocalipse. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Não, esse versículo aí não é do Apocalipse, é do Evangelho de João, né? Então está errado. E finalmente o capítulo número 5, os evangelhos e a questão sinótica, né? Responda marcando uma das alternativas corretas a seguinte pergunta: o que significa sinótico, né? Então, mais uma vez aqui é para colocar a alternativa correta no singular, só um item está certo, né? E sinótico significa óptico, né? Óptico é visão, né? Tem a ver com olho, né? E o sim é o mesmo do sincretismo, né? O que é o sincretismo religioso? É quando você junta várias religiões, né? Sincrônico, né? Sincronia é simultaneidade, né? Quando coisas acontecem juntas ao mesmo tempo, né? Então, sinóptico significa sobre
ou junto da mesma óptica, né? Significa ver junto, né? A tradução, uma tradução possível, que é o item de número 3. Né? Então nós encerramos aqui a unidade 2. Eu já pontuei, destaquei algumas partes aqui do conteúdo do livro, né? Nos slides ele destaca também um pouco, mas eu estou fazendo esse vídeo, né? Deu 10 minutos aqui como teste, né? Então vocês mandem as dúvidas e aí eu vou respondendo pelo zap, né? E eu espero que tenha ficado melhor, espero que fique melhor assim, porque aí agora eu vou tentar gravar a aula mesmo da unidade 3, tá bom? Se ficar bom para vocês, né? Então Deus abençoe, obrigado e até breve.